Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo para esse canal e hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência fazendo o exame de curva glicêmica, que é um exame que é feito na gravidez, né, lá por volta das 24 semanas. E eu passei por esse exame 2 vezes, então tive 2 relatos aí para contar para vocês de como foi a minha experiência nessas 2 vezes que eu tive que fazer o exame de curva glicêmica. Como eu falei, o exame de curva glicêmica normalmente é pedido a partir das 24 semanas, 25 semanas. Normalmente nesse período os médicos pedem que você faça o exame de curva glicêmica para ver se não tem diabetes gestacional ou algo do tipo. Né? É um exame bem temido aí pelas gestantes, né? Porque muitas gestantes têm uma experiência ruim fazendo esse exame, muitas vomitam, passam mal, né? Então eu tava bem apreensiva para fazer esse exame, tava pensando, né, como que ia ser, se ia ser complicado ou não. E fiz a primeira vez esse exame, acho que eu tava com 13 semanas, 14 semanas, e depois repeti o exame com 24 semanas. E por que eu fiz esse exame 2 vezes? Eu fiz esse exame inicialmente com 13 semanas, porque nos meus exames iniciais da gestação, que a minha obstetra pediu para verificar, né, como que estava todo o meu organismo, foi verificado que eu estava com a glicemia alta, né, então eu estava com diabetes gestacional logo no início da gestação. Então ela me pediu esse exame de curva glicêmica para verificar, né, de fato como que estava a minha glicemia. E por que é curva glicêmica, né? Porque você fica nesse exame durante 2 horas, né? Eu fiquei durante 2 horas lá. Tem gente que fica 1 hora e meia, mas eu fiquei 2 horas fazendo esse exame. E a cada meia hora, aliás, a cada 1 hora é colhido sangue. Então você colhe o sangue logo que você chega. Depois de 1 hora você colhe de novo. E depois de 1 hora você colhe a última amostra. Então você colhe 3 amostras de sangue, tá? E a curva é justamente por isso, porque a glicose ela vai mudando conforme passa o tempo, né? Conforme essas amostras são colhidas. E como que funciona o exame? Bom, você deve chegar lá no laboratório, normalmente é feito pela manhã, né? Porque você tem que estar em jejum. Então eu fiquei em jejum durante 8 horas, essa foi a recomendação, né? E a recomendação também foi que eu não mudasse minha alimentação, né? Então, que eu continuasse normalmente com a minha alimentação referente ao açúcar, né? Carboidratos e tal, para aferir de fato como que estava a minha glicemia. Enfim, fiquei às 8 horas de jejum, cheguei bem cedinho no laboratório. Isso na primeira vez, nas 2 vezes, né, que eu fiz exame foi esse mesmo procedimento. Mas em relação à primeira vez que eu fiz o exame, primeiro contato que eu tive com o exame de curva glicêmica, eu estava de manhã, né, de jejum, cheguei no laboratório e a primeira coisa que eles fazem com você é te dar a glicose, para você ingerir a glicose. Então, tem gente que fala que toma um pozinho, né, que eles misturam na água. Eu já tomei um líquido, veio uma garrafinha desse tamanho, mais ou menos, eu não sei exatamente quantos ml tinha, não lembro, mas algo em torno de 150 ml, 200 ml, desse tamanho assim, mais ou menos, e você tem que ingerir toda essa glicose em menos de 5 minutos, eu acho. Era um tempo bem curtinho que tinha, era 5 minutos, se eu não me engano. Eu tinha que ingerir toda aquela glicose em menos de 5 minutos, né? Não podia demorar muito. E essa é a parte mais chata do exame, na minha opinião, foi a parte mais chata do exame. É a parte que muitas grávidas também passam mal, porque você tem que ingerir aquele líquido super doce. Ele é muito doce, gente, é muito doce mesmo. E como você tem que ingerir ele bem rápido, né, não pode demorar, é péssimo, porque dá um enjoo, né, aquele gosto super enjoativo, doce. Meu celular desligou a bateria bem na hora que eu tava gravando o vídeo, então vamos lá. É um líquido bem enjoativo, né? A glicose, ele é bem doce mesmo. Tanto que no dia que eu tava fazendo o exame pela segunda vez, uma gestante que tava do lado, ela não conseguiu tomar o líquido todo, toda a glicose, e ela vomitou, né? Porque ela enjoou muito com aquele gosto. E realmente é muito enjoativo. Eu acho que essa é a pior parte do exame.
não é nem ser furada 3 vezes, né? É pra colher as amostras. É tomar esse líquido, nossa, é muito ruim. É bem ruim mesmo, ele é muito doce e acaba sendo enjoativo demais. Eu enjoei um pouquinho quando eu tomei a glicose, porque tem que tomar muito rápido também, não pode demorar. E é bastante, né? Não é uma quantidade pequena, é bastante que tem que tomar. Então acaba enjoando. Eu enjoei um pouco, mas não foi algo insuportável, foi algo totalmente suportável, né? Eu creio que para gestantes que enjoam muito e com facilidade, seja um exame bem complicado realmente de fazer. Então, a gente colhe uma amostra antes de tomar essa glicose, depois de uma hora colhe e depois de outra hora também colhe, né? E durante esse exame, como nós ficamos 2 horas lá, você tem a opção de ficar com um acesso no seu braço, e aí você não precisa ser furado 3 vezes, né? Só uma vez. Ou você tem a opção de ficar sem o acesso e aí é furado 3 vezes. Eu preferi ficar com acesso na primeira vez, né? Pra não ter que ser furada 3 vezes, mas pra mim foi péssimo, porque a minha perdeu, né, a veia, e aí a enfermeira ficou cutucando lá a minha veia e doeu mais ainda do que tomar as 3 picadas. Então, da segunda vez eu já preferi tomar as 3 picadas e não ficar com acesso, e aí eu também fiquei com os braços livres, foi melhor, porque se você fica com acesso, você não pode mexer o braço, né, justamente para não escapar. Mesmo sem mexer o braço, o meu acabou escapando porque minha veia era bem fina. Então, fica aí também a dica para vocês irem pensando antes de fazer o exame, né? Se vocês vão querer ficar ali com acesso ou se vocês vão querer ser furadas 3 vezes, né, para colher o sangue. E tanto da primeira vez quanto da segunda vez que eu fiz o exame de curva glicêmica, foi tranquilo, né? A única parte ruim foi tomar o líquido, e é a pior parte pra mim, né? Que é bem enjoativo. Mas eu fiquei bem o restante do exame. Dá uma enjoadinha, dá um sono também, mas nada demais, bem suportável, foi bem tranquilo. E foi uma experiência bem diferente, né? Eu nunca tinha feito exame de curva glicêmica, é a primeira vez que eu fiz, né? E já fiz logo 2 vezes, né? A médica pediu. E graças a Deus, tanto da primeira vez quanto da segunda vez que eu fiz esse exame, eu já não estava mais com diabetes gestacional, estava tudo ok. Então é bem importante fazer esse exame, por mais chatinho que seja, não deixem de fazer, façam na época que a obstetra ou o obstetra de vocês indicarem. E é bem importante, né, porque a diabetes gestacional é bem perigosa para o bebê. Então esse foi o meu relato do exame de curva glicêmica. É um exame chato porque você tem que ficar lá 2 horas, tem que tomar esse líquido, né, essa glicose que é bem enjoativa, mas no geral, fora o enjoo, né, que dá, é um exame bem tranquilo de fazer. Então eu vejo muitas gestantes que ficam apreensivas em fazer esse exame, mas ele foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. Então fica a dica aí pra vocês em relação ao acesso, né, de ficar com acesso ou não, porque a sua veia pode perder a veia e você vai ter que ser furada do mesmo jeito ou ficar cutucando lá o teu braço, que é bem chato também, é pior do que ser furado, né, 3 vezes. E também fica a dica em relação à glicose. Já vá preparado sabendo que é muito doce, muito enjoativo e pode dar um enjoo, sim, bem forte em você, dependendo de como o seu organismo reage, né? E foi isso, gente, o vídeo de hoje. Esse foi meu relato das minhas 2 experiências fazendo o exame de curva glicêmica. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado também vocês em alguma coisa, vocês que vão fazer ainda esse exame. E nos vemos então no próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal, me segue também nas redes sociais para mais conteúdo sobre maternidade, cuidados pessoais, rotina, enfim. E até a próxima. Um beijo e até mais!